Beleza. Tá indo. Muito bom. Contamos com. Aí, se tiver com o telefone aí, você zera ele pra nós. Aí, o homem aí, ó. Nilton conseguiu entrar. Ah, que Muito bom. bom. Que ainda peguei você falando que eu não é isso, não. É que o outro. Eu estava usando um outro aparelho. Sim. Aí o outro A- aparelho não estava dando certo. É a câmera ou o microfone? É. O senhor é a peça-chave, se faltasse. Nada, você tá doido. Essa chave aí eu sei mesmo. Tá Boa bom, noite, doutor professor. Geraldo? Tudo bem? Joia? Como vai? Tudo Tudo bem? bom? Bem, Tudo graças Isso. a bom. Deus. Então. Aí já estamos. Aí, Nilton, eu vou marcar vocês lá no Facebook, vocês vão compartilhar, viu? Tá bom. Mana, Antônio Geraldo, aí você fala com sua esposa, pá. Agora é ele que eu não tenho aqui, não. Isso, tá vai. marcado. Hã? Mas o problema com o meu não tá. Abre logo, Aí, tem isso. aí você vai deixar lá, deixa longe daí, senão vai dar esse eco, viu? O outro celular, se eu deixar longe, pá. Então, É pessoal, porque o outro celular não está conectando o áudio e o vídeo. tá ok. Então vamos começar. Uma ótima noite a todos. Conforme divulgado, inclusive no MGTV da Rede Globo, é hoje a grande data para a gente homenagear Coração de Jesus aqui nessa nossa live. Hoje teremos as participações, por enquanto, do professor Antônio Geraldo e também do professor Nilton Moraes. Eu sou o professor Flávio Lima e nós estamos juntos em várias lives sobre vários assuntos e hoje é o aniversário de 108 anos de Coração de Jesus. Vamos aos nossos participantes para a gente começar a nossa conversa, a nossa roda de conversa. Professor Antônio Geraldo. Boa noite, Flávio. Boa noite, professor Newton. Boa noite a você, corjesuense. É um imenso prazer estar participando aqui dessa live, podendo trazer um pouquinho de informação sobre a nossa cidade, né, a nossa cidade natal. E gostaria também de parabenizar, né, a todos por esses 108 anos de emancipação da nossa cidade e muito obrigado, né, por tudo que vivemos, por quem somos, porque tem uma frase que diz assim que nós somos como árvores, na qual nós crescemos, engrossamos o nosso tronco, damos frutos ou não, dependendo da espécie, mas o que nos mantém vivos são as nossas raízes. Então, o que nos nutre e o que faz de nós o que somos é a importância de nossas raízes. As nossas raízes é que nos fortalece e nos revigora. É isso aí, professor Nilton Moraes. Meu boa noite, Flávio. Boa noite, professor Antônio Geraldo. Boa noite, os munícipes de Coração de Jesus, corjesuenses de nascimento ou de adoção, né? Que nesta data tão espetacular, de 108 anos, nós possamos fazer uma reflexão. O que a nossa cidade é até agora e o que queremos para o futuro. Espero que todos vocês comecem a refletir sobre isso e acreditando que nós possamos ter uma cidade melhor no amanhã. Boa noite. É isso aí, uma ótima noite novamente. Coração de Jesus, então, completa aí 108 anos de emancipação político-administrativa, ou seja, mais de um século. Professor Antônio Geraldo, como que é essa história aí? O senhor que é historiador, professor de história, faça uma linha do tempo para a gente. Muito bem, Flávio. Então, assim, a história de Coração de Jesus, até na própria Prefeitura Municipal de Coração de Jesus, tem uma placa. E nessa placa ela tem um símbolo, né?
tem um símbolo representativo da história de Coração de Jesus. E também tem lá a data de emancipação, né? A data na qual, através de documentos da Inconfidência, nossa cidade ela recebeu esse registro, né, de emancipação. Então, Coração de Jesus, como que iniciou? Como de fato todas as cidades elas iniciam culturalmente em uma região central, ou seja, a maioria delas elas têm um início. E por questão cultural e questão religiosa, as adjacências, né, os bairros, eles vão se formando ao redor conforme a cidade ela vai aumentando o seu número populacional e o seu fluxo de pessoas. Então, assim, Paz Leme, ele foi um dos pioneiros na chegada na região, ainda aquela cultura dos bandeirantes. Nós sabemos que o Brasil, ele, quando era colônia, né, de Portugal, após o período pré-colonial de 1531 em diante, sabemos que lá na região do Nordeste deu início a chamada prática dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Bandeirantes eram demarcadores de terra que iam marcando as terras brasileiras para Portugal. E esses bandeirantes, eles chegaram aqui também no norte de Minas, até por uma questão próxima, cultural e climática, né? Entre o Nordeste, nós estamos no norte de Minas, então é uma região muito próxima ao Nordeste. Então, até essas cidades vizinhas da qual o Coração de Jesus faz limitações, que nos dias de hoje São João da Lagoa, Lagoa dos Patos, Mirabela, São João do Pacuí, né, Campo Azul, Montes Claros, Ibiaí. Então, assim, foram regiões que tiveram uma história e que teve essa marcação pelos seus, né, pelos bandeirantes que deu início a essas localidades. Então, Coração de Jesus, ela oficialmente tem o título, né, através de 1º de junho, no caso, nesse dia de hoje, completa 108 anos, porque isso ocorreu em 1912. Mas Coração de Jesus, ela nem sempre teve esse nome. Coração de Jesus era chamada culturalmente de vila, né? Principalmente o pessoal que morava, já havia ficando essa divisão conforme a cidade foi crescendo e a urbanização, né, foi aumentando, foi se dividindo entre a parte urbana e também a área rural, né? Então, assim, o pessoal que morava na zona rural, eles chamavam o Coração de Jesus de comércio, né? O pessoal mais simples, eu vou amanhã no comércio, porque assim muitas coisas eram resolvidas, né, dentro da cidade. Então, ou outros diziam assim, eu vou na vila, amanhã eu vou na vila, né? Então a gente sabe que ainda é costume, né, do pessoal de área rural estar vindo resolver algumas coisas em Coração de Jesus. Mas Coração de Jesus não foi o primeiro nome, né? Ele tinha o título de Arraial. Então, assim como Montes Claros também teve o nome, né, de Arraial das Formigas, Coração de Jesus, seu primeiro nome foi Arraial do Sagrado Coração de Jesus, né? Assim, ela leva esse nome por causa de um cunho religioso cristão católico, né? Culturalmente, religiosamente, ela recebe este nome, né, que teve o título de Arraial em 1774. Então, a gente vê que Coração de Jesus, em sua formação, não dizendo oficial que são 108 anos, então, assim, ela possui uma história, né, de construção. E em 1792 foi construída, né, ali na Praça da Matriz, que é referência também à Rua São Pedro, essa região ali da Rua São Pedro também, onde tem as casas mais antigas, né, a gente vê os casarões. Então, assim, é um passado que está presente nos nossos dias que a gente pode fazer uma leitura. Ali tinha a antiga Igreja do Sagrado, né, Coração de Jesus. Sabemos que essa Praça da Matriz, ela também é um cemitério antigo, né, professores? Então, assim, prova disso é que quando se tiraram as lajotas ali ao redor da praça,
que estavam colocando o asfalto, muitos ossos humanos foram encontrados, porque ali era um cemitério antigo. E no meio dessa praça tem uma figura de um homem, né? Assim, um homem de média estatura, que foi o Francisco Ferreira Leal. E tem uma placa lá, né, indicando em memória dele que foi o doador das terras, e essas terras, por grande maioria, foram construídas, as residências das pessoas foram doadas. E, culturalmente, as pessoas dizem assim, a terra do santo, porque havia uma vinculação muito grande entre o poder público, entre os fazendeiros e a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, por ter esse cunho de caridade, né, de ajuda ao próximo, então, as terras, as pessoas que pudessem se apropriar e construir as suas residências, elas tinham essa liberdade, porque era chamada culturalmente de terra do santo, ou seja, a terra da igreja, a terra do povo. Então, era dividido, né, repartido essas construções. E Coração de Jesus, através da lei 556, né, de 30 de agosto de 1911, ela recebe esse título de emancipação. Mas essa emancipação, ela só vai receber o nome de cidade em 1925, onde de Arraial do Sagrado Coração de Jesus é abreviado e se torna Coração de Jesus. Então, assim, muitas pessoas pensam, até porque existem as lendas urbanas, os casos, os contos, né? Muitos dizem, foi um boi que pisou na lama e o rastro do boi virou a marca de um coração. Tem uns mais supersticiosos que dizem assim, é porque encontrou um coração batendo. Não, então assim, a gente sabe que culturalmente possui essas histórias, essas narrativas, mas na verdade este nome, ele vem, né, de um cunho religioso, muitos, né, católicos consideram como o patrônomo, né, do município. Prova disso é que tem uma imagem na Praça da Matriz. Então a gente vê essa figura da praça, essa figura religiosa muito presente na nossa cidade. Então, assim, foi apenas um resumo da nossa história, né, sobre a formação de Coração de Jesus, né? Muito obrigado, professor. Realmente uma aula de história. E esses dias eu conversava com o professor Newton e ele falando, né, desse trabalho que a gente vem fazendo com lives, que isso aqui é uma sala de aula fora da escola. E eu achei bonito, professor Newton. É porque, o Flávio, são oportunidades que nós temos até de utilizar a tecnologia para o alcance das pessoas de melhor forma e passar o conhecimento, né? Esse conhecimento que o professor Antônio Geraldo nos passou agora, da história da nossa cidade, né? De como essa cidade surgiu, de onde foi o embrião, é uma coisa muito importante. Para mim, principalmente, que eu cheguei aqui em 1982, né? Eu cheguei no Norte de Minas em 82, em Montes Claros, aí vinha Coração de Jesus. Coração de Jesus tornou-se a minha segunda casa, né? O lugar que eu troquei, o lugar que eu nasci, né? Pela cidadania porto-jesuense. Então, eu estou em Coração de Jesus há 38 anos e conheço toda essa história, todos esses fatos, né? Sempre busquei conhecer os primórdios da cidade. Eu tive o privilégio de, no cartório de Washington Rezende Prates, de ver a documentação original, né, da criação da cidade, né? Que eu acho que foi no governo Arthur Bernardes que foi feito esse trabalho. Então, eu vi muito isso. E quando você vai na praça, que ele fala da estátua de Ferreira Leal, lá tem, né, sobre o Cerro Frio, né, sobre essas coisas, porque eu tive também o privilégio de conhecer Antônio Júlio Gonçalves Lapetá, e ele me mostrou documentos, né, da época que ele foi tropeiro, que ele levava gado, né, que ele era um homem rico e negociava gado.
Ele me mostrou documentos, um livro de registro disso, e você fica sabendo muita coisa sobre o município. É muito bom isso. E o professor Antônio Geraldo está de parabéns como historiador, viu, professor? Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui na audiência o professor Camilo Leles, também Geraldo Severo, advogado, Arte Calhas Joanes, participante ativo do grupo Política Corjesuense, Fernanda Vasconcelos, também, presença de Hermano Filho, Maninho Mundo d'Água, Haroldo Júnior, irmão de Antônio Geraldo, também aí Renato Carvalho, Simar, Danilo Santos, Jarderson, Júlio Batista e mais uma gama de pessoas que comemoram conosco 108 anos da cidade de Coração de Jesus. Coração de Jesus aí, que quem nasce em Coração de Jesus é corjesuense. Nós estamos no norte de Minas e a área territorial, 2.236 quilômetros quadrados, município imenso, não é? Uma população aí em torno de 27 mil habitantes. Aí nós temos os distritos de São Joaquim, São Geraldo, Ponte dos Ciganos, Luiz Pires de Minas, que é Lapinha, Alvação e o distrito de Aristides Batista. E a gente manda um alô aí para William Frois, do Tamboruzinho, importante, líder comunitário, político também. Então hoje era para gente... Sim. E o distrito sede, né? Isso. São sete ao todo. Isso, muito bem. E o distrito sede, que é onde eu mais Newton residimos, e você, no caso, trabalha em Brejinho, faz parte de Alvação, não é verdade? Alvação. Certo. Então, Coração de Jesus realmente é um município muito grande, muito importante. Eu achei interessante essa questão aí, dessa mitologia, dessas lendas urbanas. Qual de vocês poderia falar um pouco sobre isso? Que é essa parte aí, igual eu falei, do mito. Nós temos muitas lendas urbanas, né? Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos Macaúbas, né? Nós tínhamos a União Operária, nós tínhamos o Chuchu, Laranjeiras, né? Era um lugar onde era festa o tempo todo, né? Eu lembro uma época que minha Marci, hoje oficial de justiça, tinha um bar ali do lado da casa de Candinha, e a gente ia para lá uma turma boa, a maioria parentes, né? E a gente sentava lá para tomar umas e outras e comer um tiragosto, e era muito bom. A cidade era muito boa. A esquina de Zé Rito, né? Na esquina de Zé Rito a gente sabia todo o pasquim da cidade. Quando eu falo em pasquim, né? Eu lembro da política na época antes do advento da internet, né? Pela manhã aparecia um jornal, né? Pasquim, né? Uma folha de papel ofício com alguns manuscritos debaixo das portas. Isso era uma coisa interessante. A política naquele tempo era uma política diferente, onde a cédula era de papel ainda. Mas na esquina Zé Rito tomei muita vodka ali naquela esquina, entendeu? Muito café também, ele tinha uma máquina de café, e a gente tomava um café ali. Ali reunia todo mundo. A gente sabia da vida de A e B e todos os problemas ali na esquina Zé Rito. Hoje é substituído pelo Beto da Padaria, né? Você vai em Beto da Padaria, hoje ali você sabe de tudo, você tem todas as notícias da cidade. Zé Rito era desse jeito. Na esquina da praça, onde hoje é Genésio, acho que era Tozinho, moço, ele, na época do carnaval, ele gostava muito de assistir a escola de samba, ele punha uma televisão daquelas de tubo, né? Naquele tempo, punha a televisão e ficava assistindo as escolas de samba, a gente ia para lá tomar cerveja e assistir com ele. Tinha muita coisa boa, a gente se encontrava à noite na Praça da Matriz para poder fazer um frango, né? E tomar umas cachaças. O povo aqui, eu aprendi a tomar cachaça, o povo aqui tomava muita cachaça. Tem amigos memoráveis, né? Tive uma turma muito boa. O professor Mércio fez parte dessa turma na época, mas nós tínhamos Fernando de Antônio Júlio,
Fernando, Marquinhos, Jesus, Vera, que Vera ainda está aí, entendeu? A gente ia lá para os currais, tomar umas lá nos currais, e a gente se encontrava, era um tempo bom. Tinha a festa da barba, da ponte, né, que não tirava a barba. Hoje essas coisas foram ficando para o passado, né? Foram ficando, marcando a história do povo, as lembranças do povo. Naquela festa de Coras, eu lembro que na primeira, né, saía assim, é de Coras, mas nunca frequentou o Laranjeiras, é de Coras, mas nunca frequentou o Macaúbas, e assim, são essas coisas que nos fazem amar o coração de Jesus, né, que nos marcam, né? Eu sempre digo, tem uma música que eu coloco que representa o sentimento que tenho pelo coração de Jesus. Eu ponho que num trecho da música diz que na hora que eu vi a cidade eu me apaixonei. E foi isso que aconteceu. E tem muita Realmente, coisa boa aí para a gente conversar. vamos sim. Coração de Jesus é uma cidade que realmente a pessoa vem e não volta mais, não. E temos aqui também a presença de Fábia Menezes, né, que tem ótimas histórias e é bom relembrar. E nós estamos aqui tentando cobrir a noite de vaquejada. Não é verdade, Antônio Geraldo? Verdade, Flávio. Então, assim, eu achei bem interessante as colocações do professor Newton, né? Realmente, a memória, né? São lembranças que fazem parte da nossa história. Quando você perguntou das lendas aí, às vezes me deu até um pouquinho de medo, porque quando a gente era criança, o pessoal contava, apesar que a gente sabe que é uma cultura europeia e a questão do lobisomem, mas isso em Coração de Jesus durante muito tempo foi intensa, né, essa cultura. O Cavaleiro da Meia-Noite, não sei se vocês já ouviram falar, né, é sobre a Dama de Branco. Então, assim, são contos. Até o próprio Vira Macedo, né, um autor aí aqui de Coração de Jesus, ele fala muito sobre essas histórias, sobre as lendas urbanas, né, Flávio? Que tanto nos fez ter medo, e essa questão das lendas e dos contos, até os nossos pais, né, faziam medo da gente, você não sai pra rua não, que o velho do saco vai te pegar, né? Então, assim, são Era coisas uma que forma fazem... de controlar as crianças, né? É verdade. Era uma Então, forma de controlar as crianças. Agora, Realmente, sim. Flávio, você Pode. falou que Coração de Jesus, mas dizem se beber água do fervedor, né, não sai mais de Coração de Jesus. Mas porque É, Coração de Jesus é um lugar hospitaleiro por natureza. Coração de realmente. Jesus é um lugar hospitaleiro por natureza. Uma coisa importante que a gente lembra é a lenda do Chora Menino. Então, toda Verdade. vez que a gente passa ali próximo à Vipa, ali na Rua 5, a gente já põe na memória assim, será que o menino vai chorar? Que horário que é isso? E isso é bom demais, porque, né, é a ficção, é a imaginação, é a memória, e isso é que faz a vida da gente, né? O que a gente lembra, as coisas boas, as coisas importantes. Coração de Jesus é uma cidade que tem um potencial maravilhoso, né? Coração de Jesus, por exemplo, foi a terceira hidrelétrica que teve no estado de Minas Gerais. O senhor lembra disso, Nilton ou Antônio Geraldo? Eu não Claro. tenho lembrança disso assim visual. Eu sei por documentos. Mas o que é que vocês, não sei, Nilton que mais experiente, Até esses dias eu vi uma máquina ainda. Eu acho que ainda tem uma máquina assentada onde era hidroelétrica, sabe? É lógico pertencia ao doutor Samuel Barreto, não lembro bem disso. O que eu lembro bem é que Coração de Jesus, ali onde hoje é aquele depósito do avião, na sei. avenida, quase de frente do avião, tinha um museu. Olha que eu conheci vários museus, eu conheci o Museu do Telefone, conheci o Museu de Arte Moderna, conheci muitos museus, entendeu? Conheci o Museu da Quinta de Boa Vista, conheci, mas Coração de Jesus tinha um museu primoroso,
entendeu? Eu lembro, me marcou bem, de que eu namorava minha esposa na época, ela me levou para conhecer o museu, né? E ela narrava sobre a história da cidade que estava representada no museu, inclusive a Espada Ferreira Leal, tinha um oratório que era uma coisa primorosa, assim, não sei se era do maneirismo ou do rococó, sabe? Mineiro, um período intermediário ao barroco, e muitas peças interessantes tinha no museu. Deixaram isso se perder, né? Isso se perdeu. Alguma gestão pública aí acabou com o museu, não sei porquê, mas Coração de Jesus tinha esse museu, entendeu? E nos finais de semana, época de festa, a gente vinha de Montes Claros, tinha um ônibus da Centauro, né? Passar pela estrada de chão. Passar pela estrada de chão, estavam produzindo asfalto. Se tinha um ônibus, era 40 passageiros, tinha 100, entendeu? Tinha 100. Época de festa. Vinha apilhado. Era uma coisa assim, e as pessoas, a gente tinha prazer de vir para as festas aqui. Eu lembro na inauguração do Labareda, teve uma festa na Secorde, no mesmo dia. Aí venderam mesa e tudo, eu até comprei uma mesa para ir na festa Secorde, era a inauguração do Labareda. Aí chegou uma banda para tocar, né? Uma banda com saxofonistas, com clarinetes, e nessa festa da Secorde só tinha uma mesa, onde estava Mestre Coelho, tinha uma mesa com o doutor Antônio, e a mesa nossa. O resto estava vazio. E a banda tocando só para nós. E no Labareda, lá embaixo, tinha uma festa toda nossa, fora do comum, lotado de gente. No clube mesmo, muito poucas pessoas. Aí nós acabamos, temos e fomos para a festa do Labareda. Tem muita história boa. Ixi, teve muita festa boa. Tem um caso, né, que um rapaz começou a namorar uma moça de Coração de Jesus e soube que ela bebia muito, que as moças daqui gostavam muito de tomar cachaça. Aí ele sentou ali no Chuchu, né, que é onde hoje é o avião, e virou e falou assim, a solução, eu não estou com muito recurso, eu vou pedir pinga. Aí pediu 2 pingas. Aí ela falou 2 para mim também. Hoje ele morre de rir dessa história. Entendeu? As meninas. Eu ia na casa de tia Januária, né? Clarinda, Vilma, Dilma, Neriângela, esposa de Marco Aurélio, Raimunda. Ia eu e minha namorada lá na época, que é prima delas, e elas faziam frango e a gente ia tomar umas ali, e era interessante. Outra coisa engraçada que acontecia, você estava lá no Zé Rito, aí passava uma moça, comprava uma garrafa de pinga, ele enrolava ela no jornal, ela punha na bolsa, sabe? Para ninguém ver. E saía, todo mundo sabia do que era cachaça. Na época da Dama de Ouro, né, de Beijo Lorde, na época de Seresta, de Alberto Dias, entendeu? Aqui já produziu muita cachaça boa. Ainda produz, né? Tem a cachaça de Geraldo Tatá, muito boa, tem muita cachaça boa. E vale a pena tomar cachaça em Coração de Jesus. Agora a melhor coisa é o frango roubado, né? Derrubar o frango e tomar umas cachaças comendo frango que foi furtado do quintal de alguém. Tinha uma turma especialista em furtar. Mas foi muito bom. Realmente é maravilhosa a nossa história. Nós temos aqui, ó, Edson Rabelo falando que Newton adotou o Coração de Jesus como cidade do coração de Jesus. Professor Fábio Francisco Batista, professor de História também, está falando aí dessa grandeza do Coração de Jesus, ele que trabalhou muitos anos no nosso município. Também Fernando Gomes, está ligado lá na Alvação, professora de História também, Daniele Veloso, lá em Esporas, gostando aí dessa riqueza, falando que Newton é uma riqueza de memórias e está gostando do nosso bate-papo.
E Coração de Jesus com pontos turísticos maravilhosos. Por exemplo, a Lagoa Feia, que não tem nada de feia. Praça da Matriz, antigamente. Fonte Luminosa. Fogo de Lourdes. Morro Fonte de Lourdes. Luminosa, muito bem. Namorei muito na Fonte Luminosa. Oi. Só te interrompendo um pouquinho, já o professor Nilton falou aí do ônibus, eu achei bem interessante, a gente consegue visualizar. Não sei se é todos que sabem, talvez os mais novos, né, não saibam disso, mas Coração de Jesus ele tinha um sistema cambial. O sistema cambial é em que as pessoas produziam, né, seus produtos agrícolas, verduras, derivados de leite, e eles levavam para Montes Claros, né, que era um centro comercial, né, na época, um centro comercial feirante, né? Até em Coração de Jesus também já teve a cultura do mercadinho, da feira, né? As pessoas levantarem cedo para chegar à feira e comprar os melhores produtos, né? E assim, muitas pessoas eu vejo contando que eles iam para Montes Claros, eles passavam por aquela estrada, né? Que hoje ali sentido Rio Canabrava, aquela região que o pessoal chama de São Crispim, e eram 3 dias de carroção de boi, ou então 2 dias e meio de carroça que as pessoas iam, né, por essa estrada até chegar ao distrito, né, de São João da Vereda, né, que a gente conhece como Rebentão, né, para poder chegar a Montes Claros. Era o acesso mais rápido. Então, aí, com a colaboração do professor Nilton, a gente vê entre o passado e o presente, ou seja, antes passava-se com carroças, com carroções, né, porque a menor distância entre 2 pontos é uma reta, né, mas hoje, por causa do automóvel, tem o asfalto, então é mais rápido, as coisas mudam. E assim, sobre o museu, eu queria falar um pouquinho sobre o museu. A gente fez uma excursão e a gente conseguiu até um recurso do Estado para a gente levar os alunos de ensino médio, né, da Escola Estadual São Sebastião, lá da comunidade do Brejinho, para poder fazer uma visita em Diamantina e Cerro. E o tema do projeto foi o início da economia mineira. E, professor Nilton, nós visitamos muitos museus em Diamantina, visitamos museus em Cerro, e uma coisa me impressiona. Se o senhor diz que esse museu que tinha em Coração de Jesus, que eu me lembro, tinha até um eixo de uma carruagem antiga que ficava à sua porta, né? Não sei se muitos lembram esse disso. eixo, sim. Ali mesmo, Então, esse eixo 8, ele está lá no casarão, debaixo de uma escada lá, no casarão da praça. Então, professor, se o senhor está dizendo que esse museu antes ele já era bom, eu confesso para o senhor que eu rodei em Diamantina, Cerro, e eu não vi um museu mais completo do que o nosso. E olha que, para o senhor ver que ele já foi melhor, igual o senhor mesmo diz, e quanta riqueza quem ainda não foi, né, no Museu Municipal de Coração de Jesus e tive a oportunidade de visitar, tem muitas coisas que nos ligam até a nossa história, como, por exemplo, professor Flávio, tem muitos casarões na rua São Pedro e nos seus porões ainda existem senzalas. Existem senzalas ainda em alguns casarões. No museu ele conta muito a história, né, escravista que teve na nossa região. Prova disso que hoje nós temos um distrito que ele é registrado como comunidade quilombola, que é o distrito, né, de São Geraldo. Então, assim, nossa história ela é muito importante. Peças indígenas, nós temos desenhos e marcas rupestres, né, dos homens primitivos, que deu início à comunicação e à escritura há 4.000 anos atrás. Então, assim, a história nossa ela é viva e nós precisamos realmente valorizar e engrandecer isso de alguma forma. E aí, Eric entrou aí agora. Boa noite, Eric. Gente, boa noite. Desculpa aí a demora. A conexão estava muito ruim, tá oscilando muito, caindo, mas graças a Deus consegui entrar e participar com vocês aí. Estou aqui observando há um certo tempo, né? Vendo as histórias do professor Nilton, todo o conhecimento do Geraldo, que a gente cresceu junto, né? Em Coração de Jesus, jogou bola junto. Então a gente é praticamente da mesma geração. Tá aí o meu grande amigo Flávio, uma pessoa que eu admiro muito. E estou aqui só
ouvindo as velhas histórias aí do professor Newton, boas histórias, né? A gente vê aí a transição do passado para o presente. Eu também ouvi muitas histórias do meu avô é da região de São Joaquim, ele me contava essas travessias que ele fazia de gado. Antigamente não tinha caminhão para carregar gado, então eles tocavam gado da região de Coração de Jesus para Curvelo. Então, em várias ocasiões dessa aí, rendia boas histórias, né? Seu avô era tropeiro? Meu avô ele comprava e revendia gado, Ah, tá. entendeu? Comprava e revendia. Então ele comprava aqui na região de Coração de Jesus, São Pacuí, e vendia para Curvelo, que na época era o local onde que pagava melhor. Então eles levavam da região de Coração de Jesus até Curvelo tocando a cavalo. Realmente são histórias pungentes, histórias que fazem com que o coração de Jesus seja esse lugar maravilhoso, como diz o hino, uma cidade altaneira. Com Júlio, certeza. Júlio Batista, professor também, ele está falando que lá no Alto Bom Jesus tem vestígios históricos dessa hidrelétrica. São imensos canos de ferro. Tem uma lenda local a respeito desses canos. Júlio também é professor. E Fábia está perguntando aqui sobre o museu. Desculpa, o cinema de Coração de Jesus. O cinema. Que memória que nós temos do cinema. Eu conheci o cinema bem. Eu assisti muito filme lá. Assisti muito filme, que a casa da minha sogra era de frente ao cinema, né? Aí eu tive o privilégio de assistir muito filme no cinema. Nós tínhamos o cinema, aonde é a câmara, foi a primeira câmara ali no fundo da matriz, era o fórum. Eu tive o privilégio de assistir um júri lá, com o doutor Pulu advogando, e o piso era de madeira, né? Era um assoalho, e ele fazia muito barulho caminhando sobre esse assoalho, fazendo a sua defesa, sabe? Eu lembro do fórum ali também. Tinha, onde é o fórum? Hoje tinha um campo de futebol, vocês falando aí jogar bola, né? Tinha um campo de futebol lá que a meninada jogava bola ali, arrancava a cabeça dos dedos na casa dela. Mas, Flávio, quando você falou de Edson Mutirão, ali na Praça Aristide Batista, né, perto de Gilberto Goiaba, naquela esquina, o pai dele tinha um bar ali, mercearia, um bar. E ele era uma pessoa muito alta, né? A gente chegava lá, ele estava sentado, sempre com as pernas levantadas assim. Aí a gente parava lá para tomar uma cerveja e ir para a fazenda. Foi um tempo muito bom também. Lembro muito de seu irmão, entendeu? Pai de Edson Mutirão. Realmente importante essas memórias. Só um detalhe técnico aqui, pessoal. Quando a gente estiver ouvindo, nós vamos fechar os microfones para não dar esse eco, beleza? Não, beleza. Tranquilo. Então vamos lá, então. E no esporte? Como que a gente vai falar as memórias do esporte aí, Érico? Depois a gente passa para os outros. O esporte eu tenho aí, né, como uma fonte de estar tirando o jovem da criminalidade, da violência. Você ter ideia, eu desde de criança aí, eu iniciei jogando na escolinha do Tarcísio, do professor Tarcísio. Ele tinha uma escolinha de futebol em Coração de Jesus. Joguei lá durante uns 2 anos, depois fui para a escolinha de Suprecas, né? Graças a Deus, dentro da escola, a gente, além de aprender a jogar futebol, a gente aprende a ser um melhor cidadão. Então, eu tenho muitas histórias interessantes. A gente passou por uma fase também que não tinha um transporte assim regular. A gente andava era de caminhão, né? E para nós era uma satisfação andar na carroceria. A gente viajava para vários locais. Teve uma vez mesmo que a gente foi para Ibiaí jogar bola. Chegou faltando uns 20 quilômetros para chegar em Ibiaí, o ônibus vai e quebra. Aí
Não sei se o Jeizinho estava nessa oportunidade aí, mas a gente andou quase 20 quilômetros para chegar lá no Ibiaí. Chegou lá, nós só tinha um time. Aí nós teve que jogar 3 partidas, entendeu? Seguidas. Então, as histórias são muitas. Eu já tive a oportunidade de jogar em outros municípios também através de Suprecas, né? Suprecas é uma pessoa muito bacana, é um cara que está aí lutando pelo esporte há muitos anos, nunca desistiu, muitas vezes não teve o reconhecimento que ele sempre merecia, né? Gostaria também de citar aqui o nome também de Bill, o Bill lá do Fervedor, que é uma pessoa muito bacana, que vários jovens já passaram já na escolinha dele, ninguém foi para o caminho do mal, hoje somos todo mundo cidadãos do bem, não conseguiram ser jogadores profissionais, mas hoje são as pessoas, né, uns cidadãos melhores. Então, o esporte, ele tem esse poder, ele tem o poder de transformar, né? Então, acredito que deveria ter mais oportunidades, a gente deveria fazer um trabalho mais focado nas comunidades, nos bairros, né, fazer projetos aí envolvidos com o meio social. Em relação à questão do futebol de antigamente, eu tenho aí várias memórias. Eu lembro do Sercó de antigamente, quando sediava jogos contra Cruzeiro, América, outros clubes aí conhecidos não só em Minas Gerais, mas a nível nacional. Eu lembro que o Sercoge era lotado, né? O Sercoge gerava até uma certa renda por conta que a bilheteria lá eles cobravam. Então eu tenho muita saudade, sabe? Eu gostaria que o Sercoge voltasse a ser o que foi antigamente. Era um local que era uma opção de lazer, né? Principalmente o pessoal da classe média, né? O pessoal lá era um local onde a gente tinha várias opções de diversão. Tinha a piscina lá olímpica, né? Que na época era a única que tinha aqui na região norte, que aos domingos a gente via lá lotado. Tinha as quadras lá que o pessoal jogava futsal, jogava vôlei. Então, eu gostaria muito que Coração de Jesus, gente, voltasse a ser o que era antes. Eu sei que isso vai levar um certo tempo, só que a gente depende muito da participação, né, de cada um de nós. A gente tem que ser mais consciente, a gente tem que participar mais. Há um certo tempo, eu até pensei em deixar assim de lado a questão política, mas só que a política está no nosso dia a dia, né? Então, eu espero que os próximos gestores aí, quem pretende candidatar, tenha uma visão mais ampla, procure pesquisar mais o que era Coração de Jesus há uns anos atrás e o que é hoje, né? Então a gente tem que pensar em evoluir e sempre tentar dar sempre o melhor. Esse sempre foi o meu legado. Eu sempre entro, onde que eu entro me dar o meu melhor. Então, eu quero que o Coração de Jesus volte a ser o que era antigamente, né? Para a gente viver essas grandes lembranças aí que a gente teve e que cada dia mais a gente possa ter uma cidade melhor. Realmente, o Secorte, ele era muito bom o clube. Quando eu era sócio lá e funcionava normalmente, a gente só não ia segunda-feira, que era o dia da limpeza. Mas de terça a domingo, 1 hora da tarde até mais tarde, a gente estava lá. E você, Antônio Geraldo, como que é essa história do futebol sua aí? Flávio, bem lembrado, assim, Eric, né, a gente jogou bola, era muito engraçado. Ele não mencionou aí não, mas eu vou falar um pouquinho. Quando a gente treinava no Caldeirão de Ouro, né, no Alto Bom Jesus, essa época a gente treinava, né, com o Supreca, assim, ele contribuiu muito nessa parte do esporte em Coração de Jesus. Tem uma pessoa também que talvez não tanto no Distrito Sede, mas que fez assim uma grande diferença, Flávio, na zona rural, foi o senhor Alex Alves da Cruz, o Lega da Papelaria Flama, né? Assim, ele sempre
comprava o uniforme com o dinheiro dele. É igual quando o Eric falou aí, ele alugava as picapes, né, com o Gelson, o diretor Gelson, ia dirigindo a picape que seu pai tinha, a gente montava nessa picape, ia disputar os torneios na zona rural. Eu tive a oportunidade de conhecer Lagoa dos Patos, assim, na minha juventude, que eu não conhecia, né, jogando bola, São João da Lagoa, São Joaquim, São Geraldo, Santa da Pedra, né, e várias outras comunidades, assim, e cidades vizinhas, a gente teve a oportunidade de conhecer através do esporte. Isso é muito legal também quando teve a Copa de Futebol de Salão, é, TV Grande Minas, né, que na época era TV Grande Minas, quando foi em Coração de Jesus a primeira vez. Eu achei aquilo muito bacana, né, que hoje a Copa de Futsal, nem se fala futebol de salão mais, né, a Copa de Futsal Inter TV, então assim, com o Eric também a gente jogou lá no São João da Lagoa, né, então assim, foi muito bacana, né, essa questão do esporte, a rivalidade que tinha entre os clubes de futebol, né, em Coração de Jesus, com campeonato municipal, tinha o time do Sagrada Família, tinha o time do Estrelinha, né, tinha o Alto Bom Jesus, sempre foi a tradição, né, no esporte, e o time do Alto Bom Jesus, eles já tiveram vários nomes, né, já teve uma vez eles colocaram o nome de Mangabeira, outra vez eles colocaram de Altense, eles também já colocaram o nome, hoje, nos dias de hoje, é o Alto Esporte, né, eu tive até a oportunidade de jogar no Alto Esporte nós conseguimos ser campeões municipais, né, de 2011 para 2012. O Estrelinha também já teve muitas pessoas bom de bola, né? Os torneios que tinha ali no Buriti, que eram organizados por Raimundinho, não sei se Flávio lembra. Os torneios, Flávio, que a gente jogava, eu e você, Sebastião Júnior, né? Um abraço para Sebastião. A gente jogava lá no Pelador do Alterosa. Você lembra disso, Flávio? Fala um pouquinho pra gente aí. Antigamente a gente também tinha um time nosso, não é? Eu, o professor Sebastião, o Denis, a gente juntava com o pessoal do Fervedouro, ali, Bill, Guim, Negão, Cafu, toda essa galera, Joaquim Hélio, No, Nardo, juntava aí, se junta e junta. Vamos lembrar aqui também de Marcelo Cabra, ele também tinha jogo de camisa, juntava essas caravanas aí, a gente montava na carroceria desses carros aí, ia para Fernão Dias, Lapinha, Alvação, tudo até canto. Finado Orestão também foi um grande nome do esporte de Coração de Jesus. Tinha um time, a gente treinava, ele tinha uma frota de carros aí, levava essa meninada aí pra gente jogar. Iam os meninos de bicicleta, outros correndo, outros iam no carro. Era maravilhoso. Hoje nós não temos isso. E você, Newton? Jogou futebol? Ou só torceu? Como é que é essa história aí? Primeiro, eu sou vascaíno, né? E sempre tive em São Januário, no Rio, mas não fui grande jogador de futebol. E joguei muito pouco. Bom, o que eu lembro do futebol de Coração de Jesus, eu vou fazer uma narrativa de um período. No início dos anos 90, Jucão organizou um time de futsal e fez um torneio ali na Secorde. Aí, lá no Cetas, ele enchia um ônibus de tarde, né? Aí a gente vinha, todo mundo para Coração de Jesus, era uma festona. Eu lembro que na final, contra o Banco do Brasil, né? O time de Jucão estava arrebentando a boca do balão. Ninguém segurava. Aí eu acho que impediram Pelezinho e Sebastião, né? Todo mundo conhece Pelezinho. Impediram Pelezinho de jogar, o Pelezinho não pôde jogar, arrumaram um problema aí, Pelezinho não pôde jogar, nós perdemos esse jogo da final, mas foi uma festona em Coração de Jesus, né? Eu já ouvi falar muito do futebol, do esporte em Coração de Jesus, mas eu vivi boa parte do tempo em Montes Claros, né? Então acompanhei mais Montes Claros, acompanhei muito pouco aqui. Soube que teve alguns times bons. Um dia desse fui na casa de Nego Cabiúna e lá tem um quadro com o time na época que ele jogava. Eu lembro também, 86 para 88, hoje eu até conheci o filho de uma dessas pessoas, estava conversando. Tinha um time do Trabanda, vinha jogar aqui no aeroporto,
E nesse time, na defesa, tinha Chicão, Pedreiro e Manelão. Você tá doido, entendeu? Aquilo nem roçadeira passava, menino. O pau quebrava, eles cortavam o nego na taca mesmo. Era igual Miguel e Orlando Lelé na defesa do Vasco. O negócio era feio. Chicão e Manelão jogavam na defesa desse time. Eu vi algumas coisas, muito pouco, sobre esporte e coração de Jesus. Porque para vocês que conviveram a infância, a adolescência, né, e a mocidade na cidade, é mais fácil porque participaram, né, jogaram as peladas, as boas peladas, né, mas para mim não, já cheguei aqui, rapaz de 26 anos, entendeu? Então, foi diferente um pouco, eu tinha 25 para 26 anos, mas eu tive esse privilégio de ver esses jogos nesse time que Jucão tinha organizado, e a gente vinha de Montes Claros só para essa festona à noite, voltar de madrugada, no outro dia tinha de trabalhar, era bom demais. Aí tomava todas aqui, né, aproveitava, mas foi muito bom, foi um período bom. Mas que eu pude ver isso. Hoje, um dia desse que eu fui ao estádio, o estádio municipal, né, que chama agora, lá na Secov, assisti a abertura do campeonato municipal. Fui lá assistir a abertura do campeonato municipal. Eu voltei aí frequentar, mas não tenho muito tempo. Mas para vocês que viveram aqui, a infância e a juventude deve ter sido bom demais, né? Muitas peladas na rua. Não, realmente, Essa... na rua, Nilton, era maravilhoso. Então a gente Não arrumava tinha coisa bola, melhor, né? bola dentro de leite, a gente fervia a bola para ela ficar mais grossa, porque senão furava, e brincava. A bola de futsal era pesada demais. A gente que era mais novo não conseguia jogar com ela, não. E Aí, era o dia inteiro e jogando caía bola no na rua. quintal do vizinho, né? Caía no quintal do Verdade. vizinho, não devolvia. Bem, falar, De você vez em quando falando aí, furava. Sim, você lembra daquela brincadeira que tinha antigamente de derrubar lata? Você lembra? Cada um cuidava de sua sim, lata. É as brincadeiras que a gente não vê tem, ué. mais, né? Infelizmente, hoje as crianças, os jovens estão refém muito da tecnologia, né? Então, essas brincadeiras que a gente teve antigamente, hoje a gente não vê mais. É tanto que eu estive conversando com o vereador Eduardo, um tempo atrás, antes dessa pandemia, da gente fazer um evento lá no Sercos, relembrando essas velhas brincadeiras, entendeu? Eu mesmo tenho meu filho hoje, vai fazer 4 anos. Eu sempre procuro mostrar para ele as brincadeiras que eu fazia antigamente, para não deixar morrer, entendeu? Eu acho muito importante, até porque o esporte é vida, o esporte é saúde. Então, o que a gente puder fazer para estar passando isso aí para as próximas gerações vai ser muito importante, né? A gente não pode deixar isso morrer com a gente, não. Realmente a rua, a gente, quando dava à tarde ali, 6, 7 horas, a gente já ia pra rua. Aí tomava banho, ia pra rua jogar bola, jogar porta-bandeira, garrafão, mãe da lua, todo tipo de brincadeira, cai no poço. As moças vão lembrar aí dessas épocas boas. Então foi uma época maravilhosa, sem essa questão de celular. Tinha minigame, mas não era esse vício todo. Isso foi realmente marcante nas nossas vidas, que infelizmente hoje o pessoal não tem. E vamos falar aqui da Ei, vaquejada. Flávio, Como que é a só sim, te interromper um pouquinho. pode Ô, Flávio, sim. voltando aqui, um gancho, aquilo que o professor Nilton falou no início. Diz que é de Coras, mas nunca comeu uma coxinha e comprou um chupa-chupa na mão do seu Jerônimo no jogo de futebol? Seu Jerônimo Procede isso? também é uma lenda viva. Seu Jerônimo também é uma lenda viva da cidade. E a vaquejada, É, assim, qual é a história, qual é o momento, a memória que você tem para registrar aqui? tá. A vaquejada de Coração de Jesus é o seguinte: não só em Coração de Jesus, mas em todo o mundo, o que enriquece esse esporte é o fato de você ter cavalos premiados disputando, peões que já ganharam títulos em outras vaquejadas, principalmente, né, a região de São Paulo, Barreto e Nordeste,
né, onde esse esporte também ele é muito forte. Igual você diz no início sobre a população de Coração de Jesus, que é uma estimativa entre 27 mil habitantes. Isso. Se a gente olhar em 2004, eram 26 mil habitantes, se eu não me engano. Então, Coração de Jesus, o crescimento populacional, ele é pequeno. Então, hoje nós temos uma população flutuante muito grande. E, pelo incrível que pareça, em um período de vaquejada, ele é tão importante, Flávio, tão importante. Antigamente, a gente juntava dinheiro, quando a gente era mais novo, para poder comprar uma roupa nova. Era cultura de ir para a vaquejada. Eu tenho que ir na vaquejada e mostrar minha roupa nova. Eu tenho que ir com a roupa nova. Nem que a gente comprava uma roupa e os 4 dias com a mesma roupa, mas era roupa nova. Então, assim, as lojas vendiam muito, né? Vendiam muito nesse período também. Eu lembro que a gente passava no centro da cidade, ali também no, né, onde ficam as lojas principais, né, venda de roupa, que tinha lá assim, ó, contrata-se pessoas, porque assim, vendia-se muito, assim, os artistas também, além dos artistas, né, que ganharam títulos em outros lugares, os artistas, eles atraem também o público, né, assim, às vezes você colocar um ou outro artista, né, de renome nacional, isso também engrandece a festa, mas, assim, nos últimos anos, independente do ano, ou gestor, uma coisa que eu acho muito importante também é dar oportunidade para os cantores de Coração de Jesus, isso é muito importante também. Outra coisa, Flávio, quando tinha os motocross na época de vaquejada, paraquedismo, você lembra que a gente ficava o dia todo olhando o pessoal pular de paraquedas, né? Os rodeios, que era um evento casado junto com a vaquejada, que o pessoal ficava 1 hora, 2 horas guardando lugar, esperando para começar o rodeio, né? Os parques de diversões. Então, assim, além dessa população de Coração de Jesus, Coração de Jesus em esses eventos grandes, né, quando tinha muitas opções, muitas entretenimento diferenciado, vinham pessoas de fora, vinham pessoas de vários lugares. Já vi casos de vir pessoas até de outro país conhecer a festa de Coração de Jesus, era muito conhecida. E outra coisa também que valoriza muito a festa, que engrandece, é o valor do prêmio. Porque você tendo um prêmio alto, você vai atrair bons, né, concorrentes. Tem também as modalidades amadores, onde aqueles que estão começando nesse esporte, eles têm uma oportunidade também de trabalhar. Os barraqueiros, né, da cidade, eles têm oportunidade também, né, de fazer os produtos, comer cachorro-quente na vaquejada, cocada baiana, né, o caipifruta e outras coisas mais, o algodão doce. Então, assim, é uma festa em que todos podem participar, é uma festa para todas as idades, né, uma festa assim que, como era antes, muita coisa foi mudando. Eu acredito que a qualidade ela foi caindo, né? Mas realmente eu mesmo trabalhava como comerciante em época de vaquejada, com lanchonete, igual você mesmo lembra. Então, assim, era uma oportunidade de a gente ganhar um dinheirinho a mais, era muito bacana. Ok. E, Newton, como que o senhor memoriza essa festa? De Rômulo Torres, pai de Linquim, de Tony de Rômulo, pai de Romildo, ele que incentivou a vaquejada aqui. Hoje eu até lembrei de um cavalo que de Vécio, chamado Moscou, era um cavalo que ganhava todas, sabe? Tinha meu amigo, tinha um de Leandro, lá do São Joaquim, já falecido também, que era corredor de vaquejada. Eu tinha 2 cunhados, Dico e Ayrton, que também eram corredores de vaquejada. Era uma época diferente. E a festa não era uma festa como a de hoje. Era uma festa onde a maioria das pessoas, né, que participavam eram vaqueiros da região mesmo, de Coração de Jesus, e vinham outros vaqueiros de fora, mas a maioria das pessoas era de Coração de Jesus. Então você via a festa, tinha o rodeio, como ele falou ali. Eu até tenho um burrinho hoje, que eu acho que de vez em quando eles levavam nesse rodeio, e ele não deixa ninguém montar até hoje, sabe? E era uma festa diferente, era uma festa muito boa. Agora tem uma outra
coisa, além dessa, os cantores eram, é, tinha muitos cantores de projeção nacional que vinham, né? Agora, tem uma outra coisa interessante, era a festa de São Sebastião, que Dona Badia fazia, né? Eu pude até observar a última festa de São Sebastião aí, Dona Badia hoje não pode participar, eles não tiveram nem a delicadeza de passar na porta da casa dela para ela ver uma festa que ela fez com que perdurasse, onde que cada fazenda tinha sua comitiva, faziam camisas. Eu lembro que minha sogra mandava fazer, da comitiva da Fazenda Graúdo, sabe? Ia todo mundo da Fazenda Graúdo com camisas sobre a festa. Era desse jeito, tanto a festa do aniversário da cidade, a vaquejada, é um período onde a gente sente muita nostalgia, né? Que lembra muito disso. E a festa de São Sebastião, né? Era uma festa diferente das de hoje. Hoje a gente vê as coisas vão mudando, né? A igreja tomou mais a direção disso. Antes era uma festa feita pelo povo. Eram duas festas que nós tínhamos, entendeu? Além das festas de fim de ano, né? O Réveillon, o Natal que a gente vinha passar aqui com as famílias, encontrar todo mundo. São oportunidades simples. Mas a vaquejada nesse período de Rômulo Torres, de Tião de Leandro, e outros aí, que eu não lembro mais o nome, né? Porque o tempo passa, era uma festa diferenciada. Hoje a festa virou uma coisa assim, muito profissional. Antes era uma diversão, entendeu? Onde as pessoas iam ali para divertir. Hoje virou profissional. Hoje só ganha, como o Antônio Geraldo falou aí, né? Cavalo premiado, vaqueiro premiado, né? Vaqueiro premiado. Desse jeito. Mas a festa já foi muito boa. Ei, Flávio, eu queria fazer uma pergunta para Eric. Ô, Eric, quando você ia assistir a vaquejada, você torcia pro vaqueiro ou pro boi? Ficava em dúvida às vezes, né? Dependia da situação. Mas vaquejada, na verdade, é uma tradição que veio do Nordeste, né? Tradição forte lá. O pessoal fazia aquele tipo de manobra lá, muitas das vezes para tá guiando o gado, estava tocando o gado ali, dava um jeito de derrubar ele para voltar ele para o rebanho. E em relação a lembranças que eu tenho da vaquejada, a lembrança mais forte que eu tenho é daquelas vaquejadas, Antônio Geraldo, que tinha no Alto Buriti. Foram as vaquejadas muito boas, entendeu? Eu era bem jovem, né, na época, eu lembro que minha mãe me levava para lá, levava eu e minha irmã, pra gente brincar lá no vários brinquedos, várias opções que tinha lá. A gente não acompanhava nada de festa noturna nem nada, mas só de estar ali andando na roda gigante, numa barca, pra gente era muito emocionante. A questão da vaquejada, como foi citado aí, foi uma festa que foi perdendo a sua tradição e a sua força com o passar dos anos. Isso aí é uma coisa que acontece há muito tempo. A gente tem que ter uma atenção especial em relação a isso, por quê? Por conta que é a festa mais importante que a gente tem na nossa cidade, a festa que a gente tem mais importante na nossa história. É uma festa que traz várias oportunidades, é uma festa que enche os hotéis, enche os restaurantes, enche as lojas, dá oportunidade de emprego. Então a gente tem que ter um planejamento melhor. Acho que as próximas gestões deve ter uma conversa com a comunidade para ver o que pode fazer para melhorar, por conta que a gente não pode deixar essa nossa tradição morrer, né, de qualquer maneira. Coração de Jesus é conhecido nacionalmente através da vaquejada. Pesquisa lá no Google para vocês verem. Vaquejada. Aparece Coração de Jesus. Então a gente deve colocar Coração de Jesus no mesmo cenário que ele teve há um tempo atrás. E em relação às atrações, é muito importante a gente estar trazendo atrações aí de nível nacional, por conta que quanto mais gente a gente tiver, mais renda vai gerar para a cidade, né? Temos que ter um cuidado também em estar dando oportunidades maiores para os nossos barraqueiros, os nossos comerciantes, que é a oportunidade da pessoa tirar praticamente a sua renda para o restante do ano.
né? Então, o que a gente tem que fazer é sempre estar envolvido, né, gente? Dando boas ideias, participando. Eu espero que essas lives nossas aqui não parem por aqui, que a gente continue fazendo mais, sempre levantando vários temas, convidando outras pessoas também para estar participando. Conta que é uma oportunidade muito interessante, para você ver. Aqui a gente tem 4 pessoas, cada um tem uma visão diferente, cada um tem um pensamento diferente, uma história diferente. Então, isso é muito interessante. Realmente, Eric, a importância da gente poder conversar com as pessoas, trocar ideias, aprender, entendeu? E hoje nós estamos aí no distanciamento social por causa do coronavírus, mas nós não deixamos de compartilhar as nossas ideias. Nós temos os grupos de WhatsApp, nós temos as lives, e principalmente as lives, que são importantes porque ela há e forma uma interação. Por exemplo, Bel Cristina está nos assistindo, Wagner Nobre, irmão Marley Machado, do Conselho Tutelar, Julieta Gomes, Júlio Batista, professor, William Frois e vários outros que estão conosco nessa audiência. E a live também não deixa de ser uma aula. Então, hoje, ao invés da gente estar no parque curtindo uma banda, comendo um cachorro quente, lá passando frio lá fora, nós estamos no conforto da nossa casa, trocando ideias e aprendendo. Isso é realmente um potencial enorme que a gente pode fazer algo por coração de Jesus. Porque eu vejo que no passado, aparentemente, as coisas aconteciam de uma forma diferente. Havia um potencial maior de participação das pessoas, talvez um diálogo maior. Hoje a população aumentou, mas também nós temos as interações através de redes sociais. Aí, quando chegar a época dos grandes eventos, eu acredito que várias cabeças elas podem fazer algo diferente, ou seja, uma vaquejada diferente, propor a ideia de montar ou remontar o museu, a ideia do que nós vamos falar agora, que é o potencial turístico de Coração de Jesus. Então, agora nós vamos começar com Newton. Como que é, professor, essa questão desse potencial, desse turismo? Como que é a sua visão em relação a isso? Eu só quero falar, fazer um comentário sobre o tema anterior. Sim. Nessa época a qual nós falamos, que é de 82 para cá, a Coração de Jesus parecia que era uma única família, nós éramos todos amigos, entendeu? Depois de 88, a política começou a nos dividir e dividiu as famílias, entendeu? Hoje as pessoas se tornaram até estranhas, né, dentro da própria família, e antes não, a gente era mais unido, nós éramos um grupo só. Agora, falando do turismo, que eu acho que tudo tem que ser feito uma base, né? E a base para você construir um edifício não é fácil. O Eric está aí, pode nos expor isso mais. Tem o estaqueamento, tem a fundação, até sair de dentro do chão. Essa base para alavancar é difícil. Eu penso como bambu. O bambu, você planta o bambu hoje, ele fica 5 anos dentro do chão, gerando raiz, gerando brotos, até que ele sai em toda a sua totalidade. No turismo em Coração de Jesus, agora, nesse período, nessa gestão, foi feito um acervo do potencial turístico de Coração de Jesus. Hoje o município tem catalogado todas as grutas, todos os pontos turísticos, tem catalogado, fotografado, guardado isso no acervo do município, todas as áreas verdes que têm de ser preservadas, todas as coisas que têm de ser melhoradas. Então, esse acervo está montado. Agora, o que é necessário? Né? É necessário agora uma segunda etapa, né? Que é começar a organizar os roteiros. Porque
a indústria do turismo, acho que a grande saída para o município de Coração de Jesus é a indústria do turismo, porque ela vai movimentar a gastronomia, vai movimentar a hotelaria, vai movimentar as questões de passeios turísticos, né, de guias turísticos e muitas outras questões, que agora começam a fazer isso, comecem a organizar isso, tragam uma turismóloga, uma pessoa realmente especializada no tema para montar um projeto. Que isso não é feito da noite para o dia, mas é necessário fazer e nós podemos começar a sobreviver disso. Um dia desse eu fui naquela barragem da Copasa ali no, no São Crispim, né? Ali tem uma captação d'água, né? Aí eu estava observando, pode na descida do rio construir outros piscinões igual aquele onde tem a captação de água, que gerem e gerar quiosques que pode gerar turismo para o município. Entendeu? Nós podemos pegar aquele trecho da Avenida Sanitária ali, fazer uma cobertura, não querendo copiar Montes Claros, né? E fazer um local para eventos, para festas, né? Para poder desenvolver o potencial turístico nosso, que vai movimentar não só a gastronomia, como a hotelaria, como a questão de guia turístico, né? De veículos para transporte de pessoas, né? Um ônibus, táxi. Também vai movimentar o comércio de compras, de lembranças, de roupa, de tudo. E os hotéis e restaurantes ficarão lotados. Mas nós temos de proporcionar isso, já que nós não podemos trazer indústria de transformação no momento, porque a indústria de transformação tem que ter mão de obra qualificada. Então, a indústria de transformação, no momento, para a gente importar a mão de obra de fora, não é interessante. Então, nós temos de partir do que nós temos. E o turismo será um grande, eu acho que o grande ponto, sabe, para as gestões futuras, porque nós já fizemos a base, o acervo está montado e organizado. Agora é só organizar os roteiros, né? E isso tem condição de ser feito. Começam a levar as crianças, né? E começa a divulgar, uma boa divulgação trará muita gente para o Coração de Jesus. Tá? Muito Eu bom. penso assim com relação a isso. Muito bem. Estamos na Semana do Meio Ambiente e Eric Stanley é ambientalista. Como que pode acontecer isso, Eric? A respeito do turismo, o professor Newton foi muito feliz em relação ao que ele citou aí. A gente tem aí várias fontes, né, de água que está passando aí pela nossa cidade. Nós temos lá o Rio São Crispim. A gente poderia estar fazendo aí algumas piscinas naturais. A gente poderia copiar. A gente deve copiar o que é bom. Francisco Dumont, né, que é uma cidade hoje turística. A gente vê na temporada aí vários ônibus saindo da nossa cidade para ir para lá. Então, o que é bom a gente tem que copiar. Então, seria muito interessante a gente estar colocando isso aí. Nós temos hoje a barragem de renovação, que iniciou, né, as escavações aí na gestão atual. Não teve a conclusão ainda do projeto, mas assim, na teoria seria um projeto muito interessante, que além da gente estar captando aquela água ali, estava recuperando, né, o que foi ali uma barragem antigamente. Nós temos que ter um cuidado muito grande em relação à questão do turismo, porque o turismo ele tem que conciliar com a sustentabilidade, né? A gente tem que ter o turismo, porque o turismo é uma fonte muito grande de renda. Eu acredito o seguinte, aqui no município nosso, a gente deve focar em dois assuntos. Primeiro, a agricultura, segundo, o turismo. A gente tem aí um município praticamente predominante de agricultura e pecuária. Nós devemos ter um apoio melhor, né, para o pequeno e grande produtor. A gente tem capacidade para isso. Então, a cidade tem tudo a ganhar. A gente tem que voltar um pouco atrás, mas não tanto em relação a essas ossadas de dinossauro que foi encontrada aqui na região nossa. Eu acho que a gente explorou muito pouco em relação a isso. Fizemos ali umas 2 réplicas, né? Que hoje é um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. A gente deveria ter
focado mais nisso na época, quando teve uma projeção aí a nível nacional. Se eu não me engano, eu acho que passou até no Jornal Nacional, né? Falando sobre essa descoberta aí desses fósseis, que foi o fóssil mais completo da América do Sul, até hoje encontrado, né? No caso, a cabeça do dinossauro que foi encontrada aí. Então tem várias maneiras, né? Agora, uma coisa que me preocupa muito na questão ambiental em Coração de Jesus, que a gente tem que correr atrás disso, é a forma do descarte do lixo, né? A gente tem que ter aí um aterro sanitário que não prejudique em nada o nosso lençol freático. A gente não pode mais continuar a permanecer descartando lixo de qualquer maneira. A gente vê em vários bairros hoje o pessoal pega um lote vazio ali, um lote vago e começa a depositar lixo. Aquilo ali vai gerar vários outros problemas. A gente sabe que o lixo descartado de maneira inadequada, ele vai causar não só aquela poluição visual, né, que fica, como se diz, desvaloriza o local. Só que vai causar vários outros tipos de problemas, como problemas de doença. A gente tem aí a dengue, né, que a cada ano só aumenta mais. É uma doença que perdeu um pouco o foco devido ao coronavírus agora, só que a gente não pode baixar a guarda. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, temos que ter uma educação, né? Estou conversando aqui com 3 professores, a gente tem que iniciar desde lá do primário. Eu sempre conversei isso com o professor Nilton. O professor Nilton foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer ele melhor através de um grupo, que a gente montou o grupo da políticas aí. O Flávio já conhecia ele já há um bom tempo, só que eu nunca tinha tido uma conversa com ele mais a fundo. Então, são pessoas que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar conhecendo melhor, né? Então, Antônio Geraldo, o que a gente tem que fazer é iniciar com as crianças, entendeu? Para a gente formar cidadãos que tenham maior consciência. Por causa que a única solução que a gente tem, não só para o Coração de Jesus, mas também para Minas Gerais e para o Brasil e para o mundo, é a educação, entendeu? Nós devemos começar a ensinar as nossas crianças, desde pequenas, como que a gente tem que cuidar do meio ambiente. O meio ambiente, como se diz, é onde a gente vive, é onde a gente necessita que tenha a melhor forma possível. E aí, Antônio Geraldo? Realmente foram vários casos, né, que foram ditos aí, eu achei bem interessante. Vou pegar o final da fala de Eric, quando ele falou, e aí eu entro na questão turística e ambiental. Ele disse o seguinte, que a vaquejada, ela é uma oportunidade em que pessoas com suas barraquinhas ganhem o seu dinheiro e juntem o seu dinheiro por o resto do ano, né? Foi mais ou menos isso que ele disse. Flávio, isso é realidade. Eu tive em Porto Seguro, as pessoas faltam carregar os turistas no colo. Lá, carro para pedestre. Você vai no restaurante, você é bem atendido. Você vai no hotel, você é bem atendido, porque é uma cidade turística e que depende do turismo. Eu, sentado, né, na praia, conversei com uma moça, né, que estava vendendo camarões e peixes fritos, aquelas coisas. E aí eu falei assim, moça, vocês tratam a gente muito bem. Tratam a gente muito bem. Eu gosto muito desse atendimento de vocês. Vocês tratam muito bem os turistas. Ela foi e disse assim, olha, filho, aqui nós recebemos muitos turistas do norte de Minas. E nós precisamos dos turistas. Nós devemos aproveitar a alta temporada, que é época de Semana Santa, Carnaval, virada de ano, férias, e ganhar dinheiro. Juntar nosso dinheiro. Porque se a gente não aproveitar esse momento que vem os turistas e a gente ganhar o dinheiro da gente, a gente passa fome o resto do ano.
Então, às vezes, muitas pessoas não sabem disso, mas uma vaquejada, talvez é a oportunidade que a pessoa vai trabalhar e dar uma alavancada na vida. Tem gente que com uma barraquinha, ele ganha 5 mil, 10 mil, às vezes até 20 mil reais com uma barraquinha. Pode ser. Se não fosse assim, como que seria aqueles aluguéis de 3 mil, 5 mil reais só para alugar, para colocar a barraquinha lá dentro? Se a pessoa não ganhasse um dinheiro bacana, ele não alugaria. Então, assim, realmente é a oportunidade que as pessoas têm de ganhar o seu dinheirinho. Então, a vaquejada também é um turismo. Ela não deixa de atrair um público, né, para a nossa cidade. A questão ambiental, ela precisa galgar os primeiros passos, porém, igual o Eric falou, é gradativo, é paulatino. Por quê? Pitágoras, ele diz o seguinte: se você instruir as crianças, você não punirá o adulto. Não é, professor Flávio? Então, assim, quando você instrui, né, a criança, igual a Bíblia diz, né? Salomão, ele diz assim, instrui o teu filho, né, no caminho onde ele quer andar, para que mais tarde não se desvie dele, né? Ou seja, instrua o menino no caminho do bem, né? Para que mais tarde ele não se desvie. Então, assim, essa questão da cultura ambientalista e de preservação tem que ser trabalhada com todas as idades, tem que ser trabalhada também nas escolas, né? Isso é muito importante. O turismo, realmente, ele é atrativo. Professores, nós não precisamos inventar uma história. Existem cidades que inventaram, eu acredito, né, gente? Porque isso o próprio gestor da cidade uma vez disse, que a cidade de Varginha não recebia turismo, não recebia esse público. E aí eles criam culturalmente a história de um ET, de seres extraterrestres, né? Aliens e coisa do tipo. Então, assim, a partir disso, Varginha passou a ser conhecida mundialmente, igual o Eric falou. A vaquejada ela é conhecida nacionalmente. Coração de Jesus, gente, não é brincadeira, não, é sério isso. Todo mundo que eu falo que eu sou de coração de Jesus, ah, festa boa é a vaquejada, você é da terra de Jusim Boca de Forró, a música do Umbu. Então, assim, são coisas que fazem parte da nossa história, né? E realmente nós não precisamos criar a história do ET de Varginha para a gente ter o turismo. Nós temos as pinturas rupestres, nós temos peças indígenas, nós temos casarões, não é isso? Nós temos o tapuaiçauro, o macedó, igual o Eric falou, que está entre os mais completos do mundo, não só da América Latina, né? Então, assim, nós temos a nossa riqueza, nós temos. Quando nós lembramos, professores, a história da bacia, né, a bacia do rio Buritis, recebe esse nome por causa dos cocos. Não sei se vocês já ouviram aquele coco buriti, né, que o pessoal faz doce. Tinha muitos pés. Eu lembro quando eu era criança, isso tem muitos anos, eu tinha uns 4 para 5 anos de idade, e as mulheres iam lavar roupa na bacia do rio Buriti, ou seja, no rio mesmo, hoje onde é a Avenida Sanitária. E as mulheres iam, e as mães nossas, né, levava a gente, tudo pequenininha, a gente jogando pedra dentro d'água, elas lavando roupa. Antes de ter o encanamento, né, de água, né, o saneamento básico, muitas outras iam lavar roupas no rio Canabrava. Então, assim, quando o professor Newton falou sobre a lagoa, eu não sei se ele chegou a falar da Lagoa Feia, mas também a Lagoa Feia, ela é uma veredas. Assim como o Buriti foi uma veredas durante muito tempo, né? No deserto, nós chamamos de oásis. Aqui na nossa região, no Cerrado, nessa Mata Atlântica, nós chamamos de veredas. Nós temos as nossas veredas. A Lagoa Feia ela é uma vereda histórica. O Buriti ele é uma vereda histórica, né? As barragens elas fazem parte dessas veredas, né? Fazem parte dessa bacia do Buritis. E temos também a bacia do rio Canabrava, né? Então, assim, nós precisamos dar início, porque, assim, não sabemos
quando vai chegar esse resultado, né? Mas nós devemos fazer o quê? Jogar semente, preparar a terra e plantar, né? Se nós vamos colher muito, isso eu não sei, porque é um campo onde não, às vezes não está ao nosso alcance. Mas uma coisa é certa, se nós plantarmos, alguém vai colher. É igual uma história árabe que diz, né? Certa vez tinha um homem plantando sementes de tâmaras. E as tâmaras, elas demoram mais de 100 anos para poder produzir os seus frutos. E aí o homem está lá plantando as sementes de tâmaras, aí um jovem rindo dele diz, moço, mas você está plantando semente de tâmaras? Sim. Ele falou assim, moço, mas daqui a 100 anos nem vivo você vai estar para comer essas tâmaras. Ele falou assim, ó meu filho, se todo mundo tivesse pensado como você, ninguém comeria tâmara hoje. Então, professores, né, e ambientalistas, o que a gente planta hoje é o que os nossos filhos vão colher, é o que as pessoas vão usufruir amanhã. Né? Então, eu acredito que esse é o caminho que nós devemos ir nos esforçando e contribuindo um pouquinho. Mandar um alô aqui para Joyce Kelly Lima Santos. Ela fala do Frio da Vaquejada, que a festa é realmente uma das melhores. Também Fernando Veloso falando aí que já tomou banho de barragem, onde um poço era chamado de Biloinha. Pessoal, chegou a hora da gente despedir. Vamos às nossas considerações finais. Vamos começar aí por professor Newton. Eu só quero fazer um gancho aí com relação ao meio ambiente que Eric colocou sobre a questão do aterro sanitário. Nós tínhamos um aterro sanitário em Coração de Jesus e deixaram virar um lixão hoje, a céu aberto. E eu passando aqui pelo aeroporto para vir para a minha propriedade, eu tenho passando no aeroporto. Parece que tem uma empresa, um supermercado, uma mercearia, que joga ali um monte de lixo, porque são lixos de embalagem de refrigerante, aquela embalagem plástica que vem aquelas 6 garrafas de refrigerante, aquele invólucro, em grande quantidade. Deve ser uma mercearia, um supermercado. Jogam lixo no aeroporto em vez de pôr numa lixeira, né? Então, isso é comum em Coração de Jesus. Mas foi um prazer imenso, sabe, estar com vocês. Foi um privilégio ímpar estar com vocês. E um privilégio muito maior foi de poder falar da minha cidade, Coração de Jesus. Quem eu amo, eu quero, eu escolhi para viver. Poderia viver em qualquer outro lugar, né, mas escolhi para viver em Coração de Jesus. Espero poder um dia fazer parte das lembranças desse povo, entendeu? No futuro, fazer parte das lembranças, poderem falar, como eu falei de inúmeras pessoas aqui, de eu poder deixar um legado para essa cidade do amor eterno que eu tenho por ela. No mais, meu muito obrigado, viu, Antônio Geraldo? Foi um prazer conhecê-lo. Flávio, que nós já somos amigos há um tempo, né? E Eric vive falando aí com coisa que me conheceu ontem. Eu lembro de Eric menininho, o pai dele carregando ele pelas mãos. Eles foram me visitar lá em Montes Claros, na minha casa, eles moravam em Montes Claros na época, chegou lá com o Eric, pequenininho assim, então eu já conheço há muito tempo. Mas foi um grande prazer, viu? E muito obrigado pela oportunidade, viu, Flávio? Eu te agradeço muito por essa oportunidade e espero ter contribuído com alguma coisa para com as pessoas. Boa noite, então. Boa noite, realmente foi maravilhosa a sua memória, a sua experiência, né? O seu conhecimento compartilhado através da internet. E, Eric, vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer Flávio, né, Flávio? Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí ao professor Newton. Obrigado aí ao Antônio Geraldo. Professor, eu falei por conta que vai passando o tempo, a gente vai perdendo um pouco as lembranças, né? Eu sou um pouco esquecido. Só que o senhor é uma pessoa muito importante, uma pessoa que a gente deve espelhar, uma pessoa que tem muito conhecimento, entendeu?
Então, sempre no primeiro momento que eu comecei a conversar com o senhor, eu identifiquei e vi que o senhor é uma pessoa que a gente tem que estar próximo. Então, é o seguinte, eu gostaria de parabenizar o Coração de Jesus, né, por mais esse ano de existência. É uma cidade que eu amo, uma cidade que eu vou fazer o possível a partir desse momento para estar trazendo melhorias, que eu acredito que só vai ter melhorias se a gente unir, cada um, né, é bom em alguma coisa, então se a gente unir, a gente vai fazer um elo e com certeza a cidade tem a ganhar. O que eu quero, gente, realmente para o Coração de Jesus, é que a cidade se torne uma cidade com a melhor qualidade de vida, com mais oportunidades, aonde o jovem não precisa sair de Coração de Jesus para caçar emprego em outro local, onde o pai de família vai ter aonde ganhar o seu pão de cada dia, onde a gente vai ter pessoas mais conscientes, como o professor Newton falou aí a respeito do pessoal que está descartando lixo de maneira incorreta. A gente deveria estar já correndo atrás de uma cooperativa, né, de recicláveis, que seria também uma fonte de renda. Inclusive, eu já até procurei alguns parceiros para a gente estar montando em Coração de Jesus uma usina que recicla qualquer tipo de resíduo. Então, eu acredito que essas lives têm muito a agregar, né? Agregar valores. A gente vê aí várias pessoas que têm ideias boas, mas às vezes não têm oportunidade. A gente está tendo oportunidade aqui de estar colocando elas aqui para outras pessoas também estar vendo e, quem sabe, colocando também em prática, né, gente, no seu dia a dia. Então, gostaria de dar boa noite para todo mundo. Obrigado também para quem está acompanhando a gente, né? Muito obrigado, por conta que num tempo desse de frio aí, né, não é fácil também, né, gente? Tá aqui agarrado com nós aqui não, mas que essa possa ser a primeira de muitas que a gente vai vir a participar. Tá bom? Boa noite para todos e muito obrigado. Valeu, Eric. Muito obrigado por sua participação. Professor Antônio Geraldo. Pois é, tava bom, né? Mas vai acabar, mas tudo bem, né, Flávio? Gostei muito da participação, né, do Eric, do professor Newton, né? Agradeço você pela oportunidade também. Você sabe que sempre estou à disposição para contribuir, né? Sempre aceito novos desafios. Qualquer hora que precisar, estamos à disposição. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam também aí a live, né? O meu boa noite estende a eles, né? Então, assim, coração de Jesus, parabéns pelos 108 anos, né, de luta, né, de dificuldades, mas também de vitória, né? E o mais importante é quem nós temos, né, e quem nós somos. Então, assim, eu acredito muito que Deus tem grandes coisas para a nossa cidade e peço a Deus que futuramente melhore, né? Nada é tão bom que não possa melhorar, não é verdade? Então, nós torcemos para que a cada dia as coisas melhorem, né? Então, assim, fica aqui o meu agradecimento, né, de coração e a todos uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. A gente agradece mais essa audiência, mais a participação e o compartilhamento. E teremos muitas lives por aí